Boa noite, meus queridos amigos e paroquianos de São Brás. Estamos no início de mais uma quaresma. O ano litúrgico começou depois da festa de Cristo Rei. Já vivemos o ano B desde essa altura. Começamos com o tempo forte do Advento. Entretanto, no final do tempo de Natal, demos início ao tempo comum. E agora, depois de termos celebrado o sexto domingo do tempo comum, estamos a iniciar a Quaresma. A Quaresma é sempre um tempo muito importante do ponto de vista litúrgico e, ao mesmo tempo, é também uma oportunidade que Deus nos dá para crescer na santidade. Nós conhecemos como mensagem tradicional da liturgia quaresmal aquela dos sinais que identificam e que, de alguma maneira, testemunham, manifestam a alma que procura a conversão e a realiza a partir da vida da Palavra de Deus. São muito conhecidos os três pilares que, com frequência, são referidos logo no Evangelho de quarta-feira de cinzas e que, ao longo da Quaresma, vão sendo oportunamente renovados e desenvolvidos. O Senhor fala destes três pilares por esta ordem. A esmola, que é um termo que quer dizer de forma muito mais ampla a partilha dos bens, a comunhão dos bens, e portanto este é o primeiro dos grandes sinais de conversão da Quaresma. O segundo sinal tem que ver com a oração, o seu sentido mais nobre do termo, a oração de contemplação, a visão da face de Deus, o recolhimento interior e a abertura e disponibilidade da alma para se encontrar com Deus em todas as suas formas de presença no mundo em que vivemos, mas privilegiando de maneira muito especial exatamente a união com Deus através da via unitiva, podemos dizer assim, daquela que é a experiência dos santos. E terceiro pilar, que tem que ver com o primeiro e com o segundo, e com ele está relacionado, e aliás, de alguma maneira, fecha a circularidade destes três pilares, mas abre também, de novo, após o jejum, um novo ciclo de circularidade. Esmola, oração, jejum. O jejum dá novamente lugar ao espírito de partilha dos bens. O espírito de partilha dos bens abre à contemplação de Deus e à sua presença na história e, sobretudo, nos mais desfavorecidos. E isso predispõe a alma para jejuarmos em todas as dimensões em que o jejum hoje pode ser visto. Era, pois, à volta destes três grandes pilares que, mais uma vez, gostava de vos falar nesta Quaresma e de vos convidar a vivê-los da forma mais evangélica possível. E, sobretudo, usando para cada um destes pilares a palavra que nos guia e nos conduz ao Pai e nos converte o coração e a alma. O primeiro dos pilares, como já tive a oportunidade de dizer, a esmola, é, acima de tudo, um convite à saída de nós mesmos. Portanto, é algo que não nos fecha sobre nós próprios, pelo contrário, obrigatoriamente abre-nos, leva-nos a deixar a comodidade, a eventual instalação em que nos tínhamos acomodado, para ficar diante do outro, das suas necessidades, do cuidado que nos pede e das ações que
se devem multiplicar para atender os mais necessitados. Esta é um dos pilares que encontra com relativa facilidade muita aceitação por parte das pessoas que querem viver a sério a Quaresma. Vemos-lo espelhado nos peditórios que se fazem de géneros ou de outras realidades que se recolhem para serem depois distribuídas pelos mais necessitados. E, de uma maneira geral, as pessoas acolhem de bom grado esta partilha de bem. Mas o aspecto que gostava de salientar hoje prende-se exatamente com aquilo que é o sentido e o destino universal dos bens. O Senhor deu-nos em administração os bens que possuímos. Podemos tê-los recebido de forma gratuita, podemos tê-los herdado dos nossos pais, dos nossos antepassados, pessoas nossas amigas, mas toda a dádiva recebida é dom de Deus antes de mais, e mesmo que esse dom ou essa dádiva tenha chegado através dos irmãos, nunca deixa de ser dom de Deus. E por isso, recorda-nos que Deus criou todos os bens destinados universalmente, inteiramente, para todos os homens. Ninguém pode considerar-se, mesmo daqueles bens que legitimamente possui, como um dono absoluto, como se não houvesse nenhum impedimento de o termos, de o vivermos em exclusividade e até, porventura, com alguma dimensão de avareza, porque os bens tendem a levar-nos para o domínio da avareza. Nestes dias, o Papa Francisco dizia uma frase que nos pode ajudar a viver bem esta Quaresma. Quando muitas vezes nos escandalizamos com os roubos que acontecem, estamos longe, naturalmente, de reconhecer nisso um ato legítimo, devemos pensar que isso nos deve levar a reconhecer que os bens não são de todo nossos. Podemos ser titulares, mas eles são, sobretudo, dom de Deus e destinados a todos os homens. E se nós temos bens em abundância, aquilo a que chamamos o supérfluo, e mesmo quando porventura temos apenas o necessário, precisamos de nos colocar diante deste pensamento do destino universal dos bens para reconhecer que não podemos ficar fechados sobre nós próprios, nem na posse absoluta de qualquer tipo de bens, mas abri-la à partilha, ao dom, àqueles que à nossa volta deles têm necessidade. Vamos então ao segundo pilar, precisamente porque o primeiro dá a sequência ao segundo. A esmola cria interioridade, profundidade de união com Deus, porque dá espaço em nós aos outros e, dando espaço a nós aos outros, dá espaço a Deus. E compreende-se que, para prosseguir a nossa Quaresma, seja fundamental a nossa intimidade profunda com Deus. Que o encontremos na oração, sobretudo de contemplação da visão de Deus, tanto quanto possível, face a face, na oração de contemplação. Não quer dizer que todas as outras orações, da liturgia das horas, ou da liturgia dos sacramentos, ou da própria Eucaristia, não sejam também momentos que constroem a nossa conversão quaresmal. Sobretudo quando a palavra é o grande instrumento da nossa conversão e a graça dos sacramentos que nos é confiada também nos converte e nos prepara para a intimidade com Deus. Mas eu insisto e vejo, sobretudo, como segundo pilar da conversão,
sobretudo esta oração de união profunda com Deus. Recordo-me ontem, no momento em que estive em adoração ao Santíssimo Sacramento e experimentava exatamente esta doçura, este ambiente profundo que é a contemplação de Jesus na Eucaristia. Precisamos ser mais assíduos a esta adoração. O Papa Francisco, ainda não há muito tempo, nos recomendava exatamente a adoração. A adoração é indispensável para nos colocar na verdadeira atitude que o ser humano deve ter diante de Deus. Eu direi que se a esmola nos esvaziou de nós mesmos, nos despojou das nossas riquezas, é também importante que o tenha feito para que em nós aumente o espaço para a sua presença e para a sua vida, a nossa alma. Aliás, para sermos verdadeiramente filhos e para vivermos em plenitude a configuração de Jesus Cristo, nós não podemos não aprofundar sempre e cada vez mais esta oração de contemplação e esta intimidade com Deus. Então vamos fazer da Quaresma este outro pilar da transformação da nossa vida. E não é em vão que nos preparamos para viver em profundidade o mistério pascal. Aliás, o mistério pascal é o ponto de partida da nossa vida cristã, da própria iniciação cristã. E os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia, como sacramentos da iniciação cristã, são aqueles que lançam os fundamentos da nossa filiação, da nossa configuração de Jesus Cristo, da nossa intimidade com Deus e do nosso viver, não só em termos de adoração, mas depois em termos de vida prática, esta constante permanência em Deus. Os primeiros dois pilares desta Quaresma, e já introduzido em certo sentido o terceiro, gostava de vos dizer que hoje o jejum tem um sentido provavelmente mais amplo do que aquilo que estávamos habituados, localizando muito no jejum de comer ou de coisas que estavam proibidas por disposições do direito canónico ou que recomendavam exatamente determinado tipo de práticas. Papa Francisco, com o seu caráter muito acutilante, muitas vezes faz referência a jejuns mais de natureza formal e espiritual do que propriamente ao jejum material. Estou a pensar concretamente numa coisa que é jejuar na maledicência, ou seja, evitar usar a palavra como forma de pôr em causa os outros, destruir porventura, ou até, pior ainda, a má fama com que muitas vezes sujamos o nome das outras pessoas. Portanto, o jejum pode ser uma prática que tem que ver com o tipo de alimentos que estavam prescritos para podermos assumir, tomar durante a Quaresma, ou aqueles a que havia restrições por disposições do direito canónico. É evidente que não deixa de fazer sentido o jejum de natureza saúde, digamos assim, jejuar das coisas que podem significar abuso em termos dos alimentos ou uso indiscriminado de alimentos, até também ligado com a parte da esmola, porque aquilo que nos privamos e o jejum que fazemos relativamente a algumas refeições ou alguns alimentos que mais apreciamos, não devem ser apenas um privado por privar,
mas devem ser ocasião de pôr de lado aquela que seria a despesa que faríamos, o valor que seria emprega para tomar esses alimentos ou essas coisas que temos um particular apreço, para essa renúncia ser dirigida para os que mais precisam e muitas vezes daquilo que é essencial na vida e nos alimentos das pessoas. Portanto, o jejum tem, como todos já percebemos, uma amplitude muito maior. Vai naturalmente na linha de continuidade daqueles que são os alimentos prescritos segundo o direito canónico para se evitarem em determinados dias da semana ou em determinados períodos do ano litúrgico, e isso continua a ser válido, mas é muito importante que associemos a este jejum todos aqueles aspectos comportamentais ou até mesmo morais que podem fazer com que o nosso comportamento seja mais evangélico, mais adequado à vida e ao caminho de santidade a que todos fomos chamados. Portanto, mais uma vez, e neste terceiro e último pilar da Quaresma, recomendo que demos um sentido sempre mais espiritual, sem deixar de concretizar através daquelas coisas que podem ser também formas de abstinência, de jejum, mas sobretudo de fazer o encontro entre o valor daquelas realidades de que nos abstemos para poder, de alguma maneira, aumentar aquilo que pode ser o património a partilhar com os nossos irmãos. Então, que nesta Quaresma, a esmola, a oração e o jejum continuem a ser para cada um de nós aqueles pilares fundamentais para uma boa conversão e, sobretudo, para uma boa preparação para a nossa Páscoa que se vai começar a preparar exatamente através da Quaresma. Boa Quaresma, boa quarta-feira de cinzas e, sobretudo, bom tempo dedicado ao Senhor através destas três grandes realidades que são a esmola, a oração e um jejum. Muito boa noite e bom tempo de Quaresma com tantas destas realidades que o Senhor nos oferece para incentivar o nosso caminho de conversão e de santidade. Boa noite.